Boa noite. Esporte na TV está entrando no ar 2021 com vocês, com ótimas notícias da vacina. Ontem chegando no Brasil, agora há pouco chegando no Rio Grande do Sul. E voltamos agora com os programas já de 2021. Excelentes resultados, principalmente do Internacional, que venceu ontem 4-2, vice-líder a 1 ponto do São Paulo. Grêmio empata no final com o Palmeiras, mantém-se vivo no Brasileiro. Lembrando, 2021, teremos muitas surpresas, muita programação legal, mas os primeiros programas até fevereiro continuarão na nossa forma online. E com isso, hoje, com muita honra e prazer, um grande amigo de muito tempo, lá de Nova Petrópolis, Márcio Dutra, o Graxinha. Acompanhem agora o programa. Boa noite! Está entrando no ar Esporte na TV 2021. Sim, 2021. Estamos aí, segundo ano do Esporte na TV, aqui pela Vale TV, Novo Hamburgo e cidades da nossa região arredores. Também lembrando, Facebook, YouTube, aplicativo, valetv.com, sempre 19h30, 20 horas. Até semana passada, passamos algumas reprises do ano que a gente iniciou esse projeto pós-Valdir Aisman. Inclusive, Valdir participou de um dos últimos, é um dos próximos que estará aqui no nosso programa. Mas hoje, para começar o ano, acima de tudo, com alto astral, com alguém que traz muito conteúdo, assim como a gente trouxe o Jaime no vôlei, há meio ano atrás, hoje trouxemos alguém que é referência em Nova Petrópolis e em toda a região na área esportiva. Com muito orgulho, eu tenho para apresentar a vocês aqui meu amigo de mais de 20 anos, estávamos lembrando em bastidores do nosso primeiro encontro, Márcio Dutra, Graxinha. Boa noite, tudo bem? Que honra! Feliz Ano Novo! Boa noite a teus espectadores, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, meu irmão, meu querido Claudinho. Que honra, hein? Grande honra para mim. Como eu disse, já poder iniciar o ano contigo. E a gente mais ainda, você, telespectador, vai ver. Nós vamos ter até fevereiro ainda muito forte a questão das nossas gravações remotas, que são feitas assim nessa claridade. Vocês viram que eu mudei hoje e vou mudar muitas vezes dessas gravações nesses dias para dar um tchan diferente aí para você que está em casa, porque nós estamos num período de se cuidar. Todos temos que se cuidar. Então, até fevereiro, no máximo, teremos uma no estúdio, porque no estúdio de máscara, o programa não é o mesmo do que a gente poder olhar, mesmo assim como nós estamos nos olhando. Eu, hoje, gravando em Campo Bom, e o Márcio lá em Nova Petrópolis, nosso amigo Graxinha. Mas, Márcio, me conta, desses 47 anos, parabéns, 47, um pouquinho mais velho que eu vi no teu currículo que citaste 20 anos já com futebol. Um pouquinho mais. É verdade. Começou com o Cadron, mas o que te fez ir para o futebol? Na verdade, hoje a gente fica muito feliz e realizado pelas amizades que a gente conquistou ao longo de mais de 20 anos. Então, a gente é muito feliz por isso. E o futebol sempre nos trouxe essa possibilidade e alternativas de tu fazer e ter reconhecimento na questão, então, esportiva, principalmente, então, do futebol. Uma paixão antiga, que assim como o Claudinho já estava nas escolinhas, no caso em Dois Irmãos, União, e fazendo excelentes trabalhos, nós tínhamos aqui, sempre tivemos um mestre chamado Ricardo Preussler, o Cadron, e a gente, como auxiliar dele no Esporte Clube Nova Petrópolis, iniciou dando os primeiros passos. Fui jogador dos juniores do Esporte Clube Nova Petrópolis, né? Torcedor ferrenho do tricolor, então, aqui da nossa cidade, do Lobão da Serra, e ali começou, então, toda essa paixão pelo futebol. E, felizmente, a gente começou, então, como jogador, mas foi ter algum sucesso, felizmente, graças a Deus,
tendo algumas conquistas, levantando alguns ferrinhos, né? A gente começou em Nova Petrópolis, ganhando alguns títulos importantes, e para isso, então, felizmente, pós essas conquistas dentro do próprio município, a gente começou a sair, depois de receber convites, felizmente, de amigos de fora da cidade, que reconheceram o nosso trabalho, e começaram a surgir os convites para que a gente fosse assumir equipes fora de Nova Petrópolis, fora da nossa casa. E graças a Deus, aí começou a caminhada do Graxinha no futebol. Com títulos, graças a Deus. Sobre essas conquistas, e que não são poucas, eu vou focar ela mais no segundo bloco, porque ela é quase que um crescente, e encerrando com 2 prêmios individuais, que eu acho que são inesquecíveis para ti, né? Sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, eu queria que tu colocasse para nós hoje o que o Graxinha está fazendo em Nova Petrópolis. O povo aqui da nossa região possa ter ciência. Hoje, na verdade, então, a gente deu uma parada com a bola, depois de, felizmente, então, ter ganhado algumas conquistas, ter títulos importantes na nossa região, não só dentro de Nova Petrópolis. Então, hoje a gente trabalha no site RS Sport, junto com o ITA. Desde março, nós estamos numa nova plataforma, durante 7 anos, eu e a minha colega Jéssica Leix, a jornalista Jéssica Leix, nós tínhamos o nosso programa Balanço Esportivo na Rádio Imperial, uma rádio com abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ficamos 7 anos na rádio. Posso dar um intervalo? Por favor. Meu pai, Cláudio Valdir, que estava comigo aqui antes, falou, vai entrevistar o Graxinha. Ele disse... Felizmente, os meios de comunicação nos abrem as portas, né, Claudinho? Então, acaba acontecendo isso. E de março para cá, então, nós tivemos uma mudança, então, de plataformas. Fomos trabalhar, então, levando o programa Balanço Esportivo, continuando sendo na noite de domingos, ao site RS Sports. Então, mudamos de plataforma. Hoje, o site RS Sports, o nosso querido Itamar Pacheco, né, também já foi teu entrevistado, já passou por aí também, né? Grande referência quando a questão é esporte, e principalmente esporte amador. Então, a gente manteve esse programa nas noites de domingo, hoje fazendo entrevistas com jogadores, com atletas, com esportistas, contando um pouco da história deles, entendeu? Como tudo começou. Não só o seu momento atual, e sim como tudo começou. Como foram os primeiros tapas na bola, e assim por diante, os primeiros clubes que jogou, isso seja no voleibol, ou o esportista por onde passou. Então, a gente procura contar essa história. Então, é isso que hoje a gente vem fazendo. Trabalho, junto com a minha esposa, então, no jornal A Ponte, não é? Que é aqui do município de Nova Petrópolis, um jornal semanal, que circula em 3 municípios, Linha Nova, Picada Café e Nova Petrópolis, né? Minha filha, até ano passado, estava conosco, hoje, infelizmente, também recebeu uma oportunidade na Prefeitura Municipal, está trabalhando no turismo, né? Olha só. Na área de comunicação. Então, a família é bem envolvida nessa questão, né, Claudinho? Sim. Então, é assim um pouquinho da história, o que o Graxinha tem feito hoje, né? É exatamente esse trabalho que a gente tem. Infelizmente, com coluna no site, coluna no jornal, não é? E assim por diante, então, com esses trabalhos, sempre com comunicação, sempre visando as pessoas, sempre trabalhando com pessoas. Que legal. Não, isso mais do que nunca, eu vou te dizer, até por ter feito já várias andanças, e tu sabes, fui diretor de escola, estive em Santa Catarina, voltando e tal, mas nessa última década, principalmente vou considerar meu retorno a Dois Irmãos, quando cheguei a ser candidato, depois trabalhando na Coordenadoria do Desporto, todos, desde a época que ainda com o PGT masculino, não feminino, masculino, ainda disputei torneio de verão, queriam ir no teu programa, na Imperial, participar no domingo, final da tarde, para tu ver há quanto tempo já tu és referência também nessa área. Mais Graxinha, vamos lá. Ainda é só um detalhe, viu, Claudinho? Vamos lá. Porque assim como você, que é essa pessoa extraordinária, né, que dá espaço ao esportista amador, entendeu? É o que a gente adotou. Então, nós estamos 8 anos nessa caminhada, eu e a Jéssica. Então, nessa parceria, e vem conduzindo esse programa esportivo. Sempre dando espaço e voz e vez ao esporte amador. E isso, vou dizer de experiência agora, e acho que tu vai concordar comigo, para algumas pessoas pode ser o momento máximo das suas vidas,
terem ido no nosso programa e guardam verdade. isso e falar para os filhos e netos, e etc. Eu tive uma aí, e com referendo, tu deves já ter ouvido falar do menino Rodrigo Falkowski, 2 irmãos, tem um canal Sim. do YouTube que fala Isso. que tem todas as dificuldades imagináveis que tu pode sobre a questão de desenvolvimento motor, mas que é apaixonado pelo Grêmio e desenvolveu um canal de YouTube e até hoje ele me manda bom dia todo dia e a gente fica muito feliz com isso, né? Merece. Mas, Graxinha, vamos lá. Vamos começar. Como é que tu começou sendo treinador? Porque tu falou, teve a tua carreira de jogador, o que te fez ir para o outro lado? Ou quem te convidou? Na verdade, a gente, quando então jogou no Nova Petrópolis, e aí jogando sendo atleta do Cadron também, o Cadrão tinha na minha pessoa o capitão da equipe, não é? Então, eu era o homem de confiança do Cadron. Era o homem de confiança do Cadron. Então, na verdade, começou... Eu, trabalhei anos na Dakota Calçados, onde eu comecei como passador de cola e cheguei a gerente de produção na Dakota Calçados, que é aqui também de Nova Petrópolis. Então, sempre felizmente, algo que está lá no sangue, que é a questão, a liderança, né? Então, a gente sempre teve muito essa questão. E na minha primeira oportunidade, então, nós íamos jogar um campeonato, então, municipal, aqui em Nova Petrópolis, seria o segundo quadro, e aí eu iria jogar. E aí aconteceu que nós ficamos sem o treinador, sem a pessoa a figura que ia escalar a equipe, né? Entendeu? Que iria, então, botar os jogadores para jogar e faria a pré-eleição, e etc, etc. Com a falta do comandante, os atletas optaram, pô, Graxinha, tu poderia jogar e tu poderia, então, ser o treinador. E não vamos fazer uma coisa bem feita, nenhuma nem outra. Então, eu vou ser o treinador da equipe esse ano. Não serei jogador, então vou atuar como treinador. Na primeira competição que a gente disputou, então, eu como treinador, uma competição muito difícil aqui, Municipal de Campo de Nova Petrópolis, a gente, na categoria segundo quadro, levamos o Nova Petrópolis ao vice-campeonato da competição. Olha só, já no primeiro ano. No primeiro ano, então, e tinha uma participação de 14 equipes, para tu ter uma ideia, Claudinho, da nossa cidade, com equipes do interior, que as localidades do interior que são muito fortes, muito ligadas ao futebol. Sim. E aí, com esse vice-campeonato, eu como treinador, aí deu o gosto do negócio. E aí eu não parei mais. Aí não parou, e nós vamos falar de várias dessas coisas no segundo bloco, porque a história é linda e maravilhosa. Já retornamos após os comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV, segunda-feira, sim, janeiro, sim, lugar bonito, olha o visual aqui, ó, mudança um pouquinho para trazendo um convidado ilustre de Nova Petrópolis, que tanto faz pelo esporte e tanto fez, e a gente vai contar mais agora, nesse segundo bloco. Nosso amigo Graxinha. Bom,
olhando teu vasto currículo, nem vou falar os pormenores de como a gente chegou nele. Tem dois detalhes que acho que é importante a gente iniciar. Primeiro, assim como eu treinei o União em 2001 no Amador, tu treinaste o Morro no Amador. Como é que foi essa experiência? Em que ano? Foi uma experiência muito positiva. Foi uma experiência muito positiva. Foi uma época de ouro na cidade de Morreuter, onde a gente chegou nessa. Eu sou apaixonado por Morreuter, né? Muitos amigos por lá, os esportistas. Quem não é? Não é? Quem não é, eu acho. É uma cidade maravilhosa. Através do meu querido Júnior Utz, né? Claro, então, Júnior, grande Júnior. Isso, grande Júnior. Ele que me trouxe, ele é o grande responsável de me tirar de Nova Petrópolis, entendeu? Grande Júnior. E aí, com isso, então, a gente começou. E o meu primeiro time fora dos domínios de Nova Petrópolis, já tinha sido, felizmente, campeão em Picada Café, já tinha conquistado alguns títulos importantes na Picada, mas desse eixo Picada Café em Nova Petrópolis, foi a primeira pessoa que, vem cá, vem ser nosso treinador. E aí eu fui treinador, então, do Kantsknil. Grande Kantsknil. Grande time. Isso. Primeiro ano lá, vice-campeão. Segundo ano, campeão, né? Então, e aí nisso, a gente também foi treinando nessa mesma época, treinamos um time da Choupanas no futsal e também ficamos campeões. Isso começou a despertar a atenção não só dos amigos, como de outras pessoas. O Graxinha já está com o sangue na cidade de Morreuter, já tem essa ligação com o nosso município, vamos dar uma oportunidade para ele, ser treinador do Esporte Clube Morreuter, entendeu? Só que eu vou ficar te devendo a data, vou ficar te devendo o ano que isso realmente aconteceu. Tudo bem, mas foi depois de mim. Isso, foi depois. Acho que uma das participações do Morro no Amador deve ter sido. Isso aí. E foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. Empatamos com o Ivoti em casa, perdemos para o Ivoti lá por 2-1, com um time caseiro, um time bem copeiro, não tinha muitos valores para investir. Foi uma experiência muito positiva, né? E aquela questão, estadual de amador, como tu mesmo já passou por isso, né, Claudinho? Muito positivo. Uma outra experiência também que eu acho que é marcante, até porque também fomos poucos, hoje já são muitos, graças a Deus. O time feminino do Mecânica Model. Isso. Conquistou 5 títulos municipais, pelo que eu vi aqui, e outros tantos aí na nossa região. Me conta um pouquinho como é que foi treinar essas meninas. Foi bom demais também. Através de Osmar Model, né? Daqui da localidade do Pinhal Alto, um apaixonado por futsal feminino. Era o presidente, roupeiro, o cara que cuidava do fardamento, dos patrocínios e tudo mais. Então, só deixava para o Graxinha comandar a equipe, dar os treinos e assim por diante. Formamos uma boa equipe com jogadoras do município. Houve a possibilidade de disputar competições fora. Trouxemos 2 jogadoras de renome a nível estadual, que é a Kátia Merlini. Claro, Kátia, sim. A Kátia. E a Pulguinha, de Caxias do Sul. Chimarrão. Claro. Muito. E a outra foi a Pulguinha, né? Pulga Seleção, né? Então. De Caxias do Sul. Hoje mora em Caxias a Pulga. Então, nós trouxemos essas 2 atletas para reforçar, junto com as nossas meninas daqui, competições fora daqui. E aí, sim, ganhamos em São Leopoldo, ganhamos em Ivoti, ganhamos em Estância Velha, tivemos as conquistas dos municipais femininos, então as 2 não podiam jogar, mas aí as nossas meninas fizeram muito bem seu papel, foram então 5 títulos municipais aqui, todos eles ao lado de Osmar Model, né? Que é o grande responsável por isso. Foi um cara fantástico, fez um excelente trabalho e nos dando condições de trabalho para que pudesse realizar os treinos com as meninas e pudesse fazer o máximo de competições possíveis. E, graças a Deus, a gente levou o nome de Nova Petrópolis com esses títulos. Eu vou... Já que tu citaste a Kátia, e eu vou só retomar, porque a gente teve um trabalho, e inclusive, na época tu ainda não estavas talvez vinculado como atleta, a Encosta Serra organizou o primeiro campeonato feminino, 96. Aí enfrentamos a Nova Petrópolis, na final. Foi União e Nova. União ganhou 4-1. Tá? E acredito que boa parte das atletas que foram tuas, provavelmente, eram meninas, a grande maioria eram meninas da época da equipe do Cadron, né?
acabaram se tornando tuas do futuro. É e daí, verdade. da Kátia, eu me lembrei que a gente continuou, não tanto no União, mas mais como PGT, e mesmo representando Dois Irmãos, até 2001 e 2002. E a gente enfrentou a Kátia em várias coisas. E era a época que a Kátia estava lá no topo do... Jogando demais. Né? E daí eu me lembro, agora me lembrando, as coisas que é importante, o quanto vinha vindo jogadoras de Nova Petrópolis ainda, naquela época, começando a querer jogar em alguns lugares. E talvez tenha culminado com a tua formação da equipe que durou essas conquistas de títulos todos. Graças a Deus. Com uma colaboração nossa, né, meu querido Claudinho? Teve muitos outros treinadores também que tiveram seus méritos em realizar trabalho com as meninas. A gente conseguiu de uma forma que todos conseguissem introduzir isso no futsal. Os treinos, os fundamentos, os trabalhos de posicionamento com elas. Então, a gente conseguiu fazer isso, não o Graxinha, e sim todos esses treinadores que têm méritos também aqui do município, que fortaleceram muito o futsal feminino do município, né? Beleza. Mas agora vamos para o foco do assunto, porque até 3 anos atrás, 3 anos atrás, em 2 competições a gente se encontrou. Eu lembro, eu ainda tentando me recuperar, vamos dizer assim, né? Bem mais obeso, um pouco fora de ritmo. Lembro que a gente se encontrou em Presidente Lucena e lá na Copa dos Campeões. Esteio. Só um pouquinho. Porque agora vem a hora de contar das imensas conquistas das nossas cidades do interior, aqui nossa região toda aí, que se taxa aqui no currículo 5, mas eu sei que participaste de quase todas aí. Quando tinha futsal aberto, estava tu com outra equipe disputando. Como é que foram esses anos e essa experiência? Inesquecíveis, né? Então, realmente, foi... Depois nós vamos falar, então, sobre os 2 prêmios que hoje me honram muito, que eu ter ganho dentro da nossa cidade, dentro da minha cidade. E, realmente, felizmente, por onde passamos, então, deixamos a nossa marca, realmente, talvez não, digamos, em todas, tendo conquistado títulos, mas sempre com esse respeito e sempre saindo pela porta da frente, né, Claudinho? Com todas as equipes por onde a gente passou. E a relação de amizade com os adversários. Ganhando, perdendo, o respeito sempre foi o mesmo, e assim sempre será. Não é à toa que a direção da Rádio Imperial, quando me convidou para que assumisse esse programa, junto com a Jéssica, nos convidou pelo Graxinha ter essa boa relação com os desportos de toda a região e, claro, com as equipes. Tu estar à frente de um programa esportivo nas noites de domingo na Rádio Imperial, poxa, tu não pode ter uma imagem ruim, né? Não. Poxa, tu tá representando nada mais, nada menos Imperial, uma rádio com mais de 30 anos de história, né? Quando eu me mudei para os irmãos, isso é tempo, eu não conhecia Imperial, meu pai conhecia. A Imperial, na época, era top, apesar de ser mais alemã, mas era a rádio mais escutada em Dois Irmãos naquela época. E continua, domingos à tarde, isso aí. E até à noite é a rádio mais escutada, né, Zé? Exatamente. E continua. E aí, então, Claudio, então a gente com isso passou por Presidente Lucena, passou por Santa Maria do Herval, passou por Picada Café, por Nova Petrópolis, então, Morroita, e por todas as cidades, então a gente ganhou o título, foi campeão em todas as cidades. Então, eu sempre digo, com muito orgulho, que nesses 5 municípios a gente conquistou títulos. Realmente manteve muitos amigos, manteve a mesma forma de trabalho, a mesma conduta, mas conquistou títulos. Então, felizmente, isso me orgulha muito, que de 5 cidades por onde eu passei e fui treinador, nas 5 eu fui campeão, conforme essas citadas aí. Aí, em Dois Irmãos, vice-campeão lá com Chila, com Santa Catarina, né? Lembro. Chila, né? Isso. Então, a gente teve essa conquista. Foi um vice-campeonato? Foi, mas para mim é inesquecível. Ser vice-campeão da primeira divisão de futsal de Dois Irmãos, perdendo o título para o Gunners, entendeu? Realmente, com toda aquela estrutura, organização, time fantástico, nos orgulha muito desse vice-campeonato. Então, são alguns que a gente passou. E aí, as outras cidades fomos, né? Também conquistando títulos em torneios, ou outros vice-campeonatos, tão importantes, mas cidades onde a gente passou. Como eu te citei, por exemplo, em Estância Velha,
nós participamos de uma competição, de um campeonato lá, organizado pela minha querida Carla, e onde lá nós fomos, então, nós não chegamos nem na final do campeonato. Na hora da premiação final, o Graxinha foi escolhido o treinador de destaque. Isso em instância velha. Então, a minha equipe, o coletivo não ganhou, mas o prêmio individual veio. E agora, então, infelizmente, como o tempo é curto do programa, temos que fechar ele com chave de ouro. Aí eu acho que a coisa que com certeza deve mais orgulhar meu amigo é o prêmio Hubert Kirchner, isso? Certo? Isso. Em 2013, em Picada Café. Em Picada Café. E o outro que deve ser mais ainda, como cidadão honorário de Nova Petrópolis. Um pouquinho dessas conquistas. Em 2013, através do vereador Jair Chab, então, a gente recebeu então, essa placa, sendo escolhido o esportista, então, esportista do ano, tendo esse papel dentro do município, sendo atuante com o esporte na cidade, felizmente com alguns títulos lá também, no campo, no salão, e aí, então, tive esse reconhecimento por parte desse vereador, então, Jair Chab, em Picada Café, e recebi, então, esse prêmio em 2013, né? Esse prêmio como reconhecimento ao esporte. Em 2019, então, através do então vereador Rodrigo dos Santos, hoje secretário de Turismo do município de Nova Petrópolis, né? Então, me agraciou, então, com o prêmio, então, da mesma forma, o Graxinha, numa solenidade, com toda a família, todo aquele algo emocionante naquele momento, até minha mãe estava junto, né? Algo inesquecível também, junto com a minha família. E aí, então, a gente recebeu um prêmio como o esportista que levava o nome de Nova Petrópolis, que nem tu falou ali, Copa dos Campeões, o Soberano, Clayton Almeida, hoje, ele me recebe de portas abertas hoje, lá, assim como recebe também você, todos ele recebe muito bem. Mas, lógico, o Clayton Almeida, né? Clayton Almeida de Esteio, né? Uhum. Então, a gente, onde vai, felizmente, tem as portas abertas e leva o nome de Nova Petrópolis. Isso. O Graxinha da Rádio Imperial, do programa Balanço Esportivo, do site RF, mas, acima de tudo, o Graxinha de Nova Petrópolis. Então, a gente foi agraciado com isso. Eu e minha família somos muito envolvidos com jogos beneficentes também, junto com amigos, onde a gente realiza jogos beneficentes e arrecada, então, isso para aquela ou aquela pessoa que está precisando, né? Então, a gente sempre procura fazer isso também, procurar fazer o bem a quem precisa, né? E também em 2019, foi no começo do ano, essa placa, como esportista, então, recebendo esse prêmio, como esse reconhecimento ao meu trabalho no esporte. E no final de 2019, então, aí veio um Porto Alegrense que recebeu, então, o título de, através do vereador Rodrigo dos Santos também, cidadão honorário de Nova Petrópolis, né? Então, hoje, oficialmente mesmo, eu me tornei cidadão de Nova Petrópolis, porto-alegrense que se tornou cidadão honorário desse município que eu sou apaixonado. Bom, isso, todos conheçam, além do que ele já falou, quando qualquer pessoa mais ligada ao esporte, mas também acho que ligada a outras, procura pessoas que sejam, vou usar o termo atemporal, tá? Porque não importa se tem 20 ou 60. Precisam dizer, quem tu lembra de Nova Petrópolis? Graxinha é a pessoa. Ele é a pessoa que faz, uma das pessoas que faz nos lembrar disso. Obrigado. Infelizmente, o tempo está no fim, a conversa está maravilhosa, teríamos muito mais, vai ter outras dinâmicas ainda esse ano, principalmente no segundo semestre da minha organização. Mas, para encerrar, tua mensagem para o nosso telespectador, a pessoa que está te acompanhando nesse programa de hoje. Deixar um forte abraço a todos, a você. Divido esses prêmios, todos conquistados, graças a Deus, a uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, né? Que é a minha esposa, Simone Dutra, né? Não posso esquecer dela. Então, em todas essas conquistas que a gente teve, em toda essa caminhada esportiva e os prêmios, graças a Deus, a minha esposa sempre esteve ao meu lado. Então, a gente dedica muito isso a ela também, né? Que faz parte da vida da gente. Mas desejo a todos um ótimo, abençoado ano. Claudinho, a você também, a todos os seus espectadores também, obviamente, a todos que nos assistem, que seja um ano maravilhoso. Vem vacina, entendeu? Para que a gente volte um pouco mais à nossa vida normal do que ela era antes. Talvez nunca mais vai ser como era antes,
Mas, quem sabe, essa freada serviu para a gente analisar, pensar, refletir tudo o que vinha acontecendo, né, meu querido Claudinho? Então, eu torço que dias melhores virão, que a gente possa realmente ter muita saúde, e é o que eu desejo a todos, realmente muita saúde. O resto nós vamos conquistar no nosso dia a dia. Linda mensagem, perfeito. E o que eu disse ano passado, algumas vezes, vou voltar a dizer para esse primeiro programa do ano, que eu não teria essa facilidade de entrevistar essa grande pessoa se não fosse também a pandemia que possibilitou modificar um padrão de trabalho e poder entrevistar eu hoje em Campo Bom e tu em Nova Petrópolis e fazermos um programa de extrema qualidade. Agradeço o convite de coração ter aceito, tá? E dessa forma encerramos mais um Esporte na TV, o primeiro de 2021, via online, aonde você estará acompanhando diversos. Já temos agenda fechadíssima para janeiro, já tem fevereiro marcado, estamos a 1000. Então, você não perca todo o programa que vamos ter aqui. Amanhã, terça, se prepare, vamos gravar num horário especial, com alguém especial, para que o programa saia para você. Boa semana e um excelente 2021.